Oi. Pois bem, irmãos, aqui estamos nós para estudarmos mais um pouco dessa epístola, de Tiago. Peço que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, é o último capítulo desse livro. Nós não iremos esgotá-lo hoje, porque eu não tenho essa habilidade, todo esse poder de síntese, A ideia seria essa, nós terminarmos hoje, para começarmos algumas instruções, acerca das eleições a partir do próximo domingo. No entanto, a gente vai caminhar. Eu pretendo estudar com vocês até o versículo número 11. No final são várias exortações, várias recomendações, e aí certamente vai ficar para um período posterior aí essa instrução que será dada à igreja. Pois bem, meus irmãos, Tiago capítulo 5. Peço que você acompanhe conosco essa leitura dos versículos 1 ao 11. Tiago, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Vamos ler, meus irmãos, esse texto. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Oremos, meus irmãos. Bendito Deus e Pai, Deus da nossa salvação, te louvamos a Tua palavra lida e rogamos, Pai, para que ela seja explicada de maneira que o Teu povo venha compreendê-la e seja também despertado, exortado, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que acompanha a Tua palavra sempre que ela é anunciada com fidelidade. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dinheiro é algo perigoso. E pouco dinheiro é algo perigoso também. Eu me lembro da minha primeira experiência com cartão de crédito. Não foi nada boa. Não siga o meu exemplo, tá bom? Antes de contar, eu digo que eu já me arrependi e já está tudo certo com o SPC. O que é que o pastor vai falar agora? Quando eu tinha lá nos meus 18 anos e consegui meu primeiro cartão de crédito. E aquilo me trouxe um poder, um ilusório assim, de dizer assim, eita, eu posso comprar. E vocês acreditam, meus irmãos, que eu chegava numa farmácia e começava a comprar chocolates. Olha só, olha o marido de Raquel, que fazia com cartão de crédito. E aí foi se avolumando, eu fui fazendo uma compra ali, outra colar, e ia chegando a fatura até que ela
estava mais alto do que aquilo que eu podia pagar. Não deu outra. A tragédia anunciada, né? Meu nome foi negativado. Para um pastor dizer isso, hein? Mas eu tinha lá meus 18 anos. Veja que depois daquela experiência de que, puxa vida, tem que ter cuidado com esse cartão de crédito aqui, porque ele me traz uma certa ilusão de que eu posso ter, de que eu posso comprar, mas depois a conta chega. Mas depois ficou tudo regulamentado, viu, meus irmãos? Está tudo certinho. O score subiu, né? Mas ter muito dinheiro também é algo perigoso, concordam? Essa semana, eu estava vendo uma notícia, semana passada, né, de um desses ganhadores da loteria, ganhou 47 milhões de reais, lá no interior de São Paulo, e continua vivendo de uma vida muito modesta, nos seus hábitos normais, ia de manhãzinha, tomava café na padaria, levava o pão para casa, como se nada pudesse acontecer a ele, até que ele foi sequestrado, né, extorquido, depois assassinado. Desculpa começar a escola bíblica com um boletim policial, ninguém merece, né? Mas tem um alerta muito, muito, muito mais perigoso nesse texto. Porque, na verdade, meus irmãos, a questão não é o ter pouco ou ter muito dinheiro. Charles Spurgeon vai dizer que há os pobres do Senhor e os ricos do Senhor. Por quê? E também há os pobres do diabo e os ricos do diabo. Porque não é a riqueza em si, mas é o lugar que ela ocupa no seu coração. Veja que você pode ser tentado tendo muito, e o seu coração também pode ser tentado tendo pouco. Tiago aqui vai nos trazer um alerta, e ele vai nos trazer duas mensagens, que elas são distintas para públicos distintos. Ela vai trazer um anúncio de juízo para aqueles que usam mal as suas riquezas e adquirem de maneira ilícita essas riquezas e que exploram e avolumam suas contas e seus tesouros às custas dos oprimidos. Por outro lado, ele também vai trazer uma exortação para a igreja do primeiro século daqueles cristãos pobres que estavam sendo extorquidos, que estavam sendo enganados, que estavam sendo explorados pelos ricos da época. Então, são duas mensagens aqui. É um anúncio de juízo, que nós vamos ver nesse primeiro ponto aqui. E depois nós vamos ver uma palavra de exortação de Tiago para aqueles que estavam sendo enganados, para aqueles que estavam num estado de pobreza por culpa direta desses opressores. Aqui, meus irmãos, a primeira coisa que eu quero ver com vocês, de maneira geral, nós vamos ver o preço da avareza e a recompensa da paciência. O preço da avareza e a recompensa da paciência. Primeira coisa, meus irmãos, dessa primeira parte dos versículos 1 ao 6, é essa palavra de juízo. É uma palavra dura que Tiago está trazendo para os ricos da época, e que, por assim dizer, como palavra de Deus, é um anúncio de juízo para todos aqueles que adoram a mamon, todos aqueles que adoram o dinheiro. É um juízo. Olha o versículo 1, ele vai dizer assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Nos lembra muito aqui a palavra dos profetas, quando traz esse anúncio de juízo, porque não é um apelo ao arrependimento, é de fato já uma sentença, de modo que nos mostra que essas pessoas que estavam, esses ricos que estavam de maneira ilícita, desfrutando dessas riquezas, explorando o próximo, eles já estavam com sua sentença marcada. E aí a gente já começa a pensar algo interessante. Quem são esses ricos? Ao que parece, são não cristãos, porque quando o Tiago está trazendo uma exortação à igreja, ele geralmente vai mostrar que são irmãos. São irmãos. Isso não descarta a possibilidade da época de cristãos, alguns cristãos judeus, poderem ter um estado de riqueza, ter um acúmulo de bens, mas muito provavelmente aqui essa é uma palavra aos não cristãos. Eles arrastavam, principalmente no capítulo 2, a gente vai ver uma palavra lá de Tiago dizendo que os ricos, eles arrastavam os pobres para onde? Para os tribunais.
E esses ricos, eles blasfemavam um bom nome de Jesus. Isso aqui a gente entende que está falando aos não cristãos. Eles são citados aqui, como eu falei para vocês, nessa linguagem profética. Qual a palavra aqui? Lamentai e chorai. Quando Jesus vai falar no seu sermão do monte, alguns ais que ele vai proferir, em Lucas, no capítulo 6, é interessante porque tem muito a ver com isso. No capítulo 6 de Lucas, no verso 24, ele diz assim: mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Veja, o lamento e o choro aqui, né, corresponde àquela mesma palavra de exortação que o Senhor Jesus Cristo havia proferido para aqueles que tinham tido seu coração tomados pela idolatria, pelo apego ao dinheiro. Veja aqui, meus irmãos, Tiago já havia trazido um alerta, já nos vem trazendo um alerta aos ricos no capítulo 1. Ele exorta o rico, por exemplo, no versículo 10, dizendo assim: o rico na sua insignificância. Vou ler o 9, tá bom? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Há uma exortação para a própria igreja para que ela não trate com parcialidade. A gente já viu aqui aquele que chegava adornado à igreja, com pompa, e aí o líder da igreja colocava ele para sentar nas primeiras cadeiras. Contudo, os pobres que chegavam, eles sentavam no estrado dos pés. Já existe esse alerta. Quando Calvino vai falar sobre esse texto, ele diz assim, pelo contexto, né? O que ele condena é a extrema avidez dos ricos em reterem tudo o que podiam guardar e assim apodrecer inutilmente em seus baús. Reter inutilmente aquilo que eles pensavam que poderiam guardar, reter tudo que podiam, é um acúmulo. A gente vai ver que é uma linguagem bem exagerada aqui, eles estão acumulando tudo, mas tudo está apodrecendo, e assim isso apodrece inutilmente em seus baús. Isso tem muito a ver no contexto bíblico, né? Lucas 16, por exemplo, fala de um homem que guardou tudo em seus celeiros. Ele olha e ele estava enriquecendo a tal ponto que ele vai derrubar os celeiros, né? E ele vai construir um celeiro maior para esse acúmulo exacerbado de bens. É um baú gigante que esse homem tem e vai guardando tudo. E é uma palavra dura para ele: louco, para quem é tudo isso que você tem guardado? Vão pedir a sua alma. O que é que você tem de riqueza eterna? Então, meus irmãos, vamos abrir esse baú. O que é que tem no baú desse rico? Às vezes a gente fica muito curioso, saber os bens, né? A conta bancária de alguém que abastado, os imóveis que ele tem, as aplicações. Vamos abrir o baú aqui desse rico. Mas cuidado, se você tiver máscara, é bom colocar, que vai sair poeira, cheiro de coisa estragada. Primeiro, olha o que diz o versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupas comidas de traça. Veja que ele já começa a falar aqui que essa riqueza está apodrecida. É como alguém que guarda o dinheiro durante muito tempo, e essa moeda, ela deixa de ser corrente, né? Deixa de ser válida, e aquilo, o dinheiro vai ser só aquele acúmulo e um mau cheiro. Não vai servir para absolutamente nada. É isso que ele está dizendo aqui. As vossas riquezas foram corrompidas já. E as vossas roupagens. E aqui a gente pode imaginar alguém que tem condições de vestir, né, as melhores roupas, né? Nem Salomão, em toda a sua riqueza. A gente pode pensar em alguém que está bem vestido aqui, com roupas caras, roupas esplêndidas, e Tiago está dizendo que elas não passam de trapos, e as riquezas como são também. Aqui, perceba que a forma como Deus está olhando para esse rico. Quando ele se depara com sua imagem, é a coisa mais bela, cheio de pompa. Ele é bem recebido onde chega por causa da forma como se veste, ele é respeitado.
Por isso o alerta de Tiago, quando essas pessoas chegarem na igreja, cuidado, não coloque ela nas primeiras fileiras. Só aparência. Mas aqui é a forma como Deus está vendo, e veja que é uma linguagem profética, é como se eles já estivessem diante do Senhor, e a forma como Deus vê é tão diferente, né, meus irmãos? A forma como nós olhamos para as pessoas e a forma como Deus vê as pessoas. Isso traz até uma aplicação, uma preocupação conosco. Muitas vezes nós estamos nos vestindo para as pessoas, fazemos coisas para mostrar quem nós somos, talvez uma roupa, talvez uma casa, ou talvez um carro. Não estou dizendo que o problema está no bem, nunca foi o bem, sempre foi o coração. Mas sabe, mas aquela aparência, e aqui diante de Deus não tem aparência. Nós somos aquilo que somos. Tiago está nos mostrando isso. Mateus 6,19 diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e os ladrões escavam e roubam. Por quê? Porque tudo isso perece, ela perde o valor. Há um princípio interessante dos reformadores, principalmente de João Calvino. João Calvino, ele fala do princípio da frugalidade, que é você viver uma vida modesta, e isso foi muito importante, né, socialmente falando, para a época ali da Reforma Protestante, onde as pessoas que não conheciam o Evangelho, elas estouravam o cartão de crédito, talvez não com chocolates, né? Mas viviam, né, entregues aos prazeres carnais e gastavam com coisas supérfluas. E aí, dentro dessa ética da Reforma Protestante, diz assim: olha, você precisa ter uma vida modesta, para quê? Para que você tenha como se manter num tempo de recessão econômica, e para que você tenha como ajudar o próximo. É um princípio que muitas vezes nós esquecemos, né? O que nós temos e por que Deus tem nos dado tanto. E aqui eu não estou falando de tanto no valor, mas para além daquilo que você precisa para se manter. O que extrapola isso é mais do que você precisa para se manter, não é verdade? E o que é que nós fazemos com isso? O que nós pensamos? Tiago vai continuar falando e diz assim: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens. Versículo 3, né? Vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. Aqui ele está falando também do ouro e da prata, né? Que está passando também por esse processo de corrosão, que perece. É a maior riqueza desse mundo, a de perecer. Mais curioso aqui, Tiago começa a dramatizar o julgamento dos ricos. O que é que ele faz? Ele personifica a ferrugem. Porque olha o que ele diz assim: o que é que a ferrugem vai fazer? Claro que você está personificando, né? A sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. É como se ele dissesse assim: olha, o que você junta, esse seu ouro e essa prata, a melhor tradução aqui, segundo Augusto Nicodemos, tem sido gastos de ferrugem, é como um processo que vai culminar nesse dia do juízo, e o rico nem percebe. O rico sem temor a Deus, ele não está percebendo isso, mas está se desgastando. E ele vai dizer: olha, e esse ferrugem vai se levantar contra você no julgamento. Aquilo que você tinha por posse como sua segurança, na verdade vai lhe acusar no último dia. É como se tudo que ele estivesse juntando, todos os seus bens acumulados, essa palavra acumular é muito importante nesse contexto, ele está acumulando para si, não para os outros, mas para si somente. Então tudo isso que ele tem acumulado é como se depois de ter construído uma grande edificação, a imagem do juízo, né? É uma imagem de juízo, ele fosse queimado dentro desse próprio empreendimento.
como se essa ferrugem fosse o próprio combustível. Ele está produzindo o próprio combustível para o último dia. É uma linguagem muito forte, né? Linguagem profética aqui, de sentença, de juízo. Então, Tiago está fazendo isso. Isso nos faz pensar, né, um pouco. O que nós temos construído aqui é para o reino, é para a glória de Deus? Ou é para a nossa destruição? Para quem nós estamos fazendo? É para o reino, é para a glória de Deus? Veja, ele vai dizer, tesouros acumulastes nos últimos dias. Que os últimos dias são esses? Esse período que percorre desde a vinda do Senhor Jesus Cristo, a primeira vinda, até a parousia, até o retorno do Senhor Jesus Cristo. Então, esse último dia é um tempo de quê? De salvação, né? No último dia, geralmente a Bíblia vai dizer, olha, nesse último dia é uma palavra de alerta. O Senhor Jesus está às portas. E nesse contexto, Tiago vai dizer várias vezes, o Senhor está, tenha paciência. Jesus está às portas, Jesus está voltando. Enquanto os crentes, aqueles que temem ao Senhor, usam desse tempo em vigilância, aqueles que são idólatras, eles usam esse tempo para a sua própria perdição. Então está dizendo, ó, vocês têm acumulado isso nos últimos dias. É claro que a gente sabe que a palavra de Deus, ela reprova veementemente a avareza. Por isso, em Lucas 12, Jesus vai dizer, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. No verso 21 dessa passagem, ele diz assim, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. As pessoas hoje sabem o valor de tudo, sabem o preço de tudo, mas não sabem o valor de nada, né? O que é o preço, o que é o valor? O valor é aquilo que é atribuído, o próprio Deus dá isso, é eterno. Isso é um valor eterno. Qual o preço disso? É efêmero. O gás, ele está sujeito a variações, a perda, ao lucro. Tiago está dizendo aqui que essas riquezas elas são adquiridas de maneira ilícita, porque a avareza é a irmã da injustiça. Quando você ama o dinheiro, quando ele é o seu Deus, você lhe trazendo essa falsa segurança, então você vai fazer todos os meios, todas as formas de se manter ali, aos pés desse ídolo. Aí Tiago vai dizer, eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. Esse é o versículo 4. Como era que eles adquiriam essa riqueza? Era de maneira lícita? Você tem prosperado de maneira lícita? Glória a Deus por isso. É Deus abençoando. Você vê Deus abençoando o comércio. É Deus abençoando em as finanças. Você pode dizer com uma tranquilidade no coração. Como é bom sabermos, é o Senhor Deus que tem abençoado. É o Senhor Deus que tem aberto portas. É o Senhor Deus que tem preservado esse empreendimento. Olha que bênção. Você pode dizer isso. Mas aqui, Tiago está dizendo, como foi que esses ricos estavam aumentando a sua fortuna? E como era? Era às custas do trabalho, do salário dos trabalhadores. Eles retinham esse salário dos trabalhadores e quando pagavam, não pagavam aquilo que era de direito. Isso é uma fraude. E o texto está dizendo aqui que há um clamor que chega aos céus. No Antigo Testamento, lá no capítulo 24 de Deuteronômio, diz assim, não oprimirás o jornaleiro, ou seja, aquele que tem uma jornada de um dia de trabalho, né? Você não pode oprimir esse trabalhador. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhes darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre. E disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Veja que antes mesmo do pobre requerer algum direito, o Senhor Deus já ouve esse clamor
Porque Ele é um Deus justo, é um Deus que conhece tudo aquilo que os homens fazem, da forma que eles fazem. O salário dele está clamando. Esses que foram lesados pelos patrões avarentos serão ouvidos. É a Corte Suprema, né? Eu botei aqui o Tribunal Superior do Trabalho, é superior mesmo, que irá julgar todas as causas dos homens que foram injustiçados. Cada centavo será requerido pelo Supremo Juiz. Esse clamor foi ouvido pelo Senhor dos Exércitos, assim como diz o texto. É o Senhor que preside sobre todas as coisas. Lembra lá no Antigo Testamento que o povo estava sofrendo debaixo do jugo de Faraó. E eles clamam, o trabalho estava muito pesado. E quem foi que ouviu o clamor deles? Alguém que é maior do que Faraó. Alguém que é maior do que Faraó. Deus ouvindo o clamor desses homens. O texto ainda vai dizer em Tiago a forma como eles viviam. Você acha que eles tinham algum peso na consciência de estarem usando e enriquecendo de forma ilícita enquanto eles viam aqueles que precisavam e dependiam desse salário? Estava sendo retido, eles estavam sendo roubados. Como é que eles dormiam? Será que era com peso na consciência? Eles não conseguiam dormir? E veja que eles estavam retendo não por falta de recursos. Por quê? Porque o texto vai dizer aqui: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres. Como se Deus dissesse: eu sei o que vocês têm feito. Não é porque vocês declararam falência, não é porque falta recurso. Vocês fazem isso de maneira descarada. Enquanto aqueles que dependem de vocês estão sofrendo enganados, vocês estão desfrutando dessa riqueza mal adquirida. É um agravante aqui. Veja que se a gente pensar numa imagem de um tribunal, né, de um julgamento, esses são agravantes. São vários pecados, várias faltas aqui. Enquanto os trabalhadores clamam por seus salários, eles festejam às custas destes. A gente vê um cenário tão parecido com o nosso de corrupção, né? Onde muitas vezes o serviço básico, um serviço essencial, que é furtado daqueles que precisam. Um cenário, seja no âmbito, em qualquer instância, há corrupção. Enquanto isso, aqueles que deveriam tratar o povo com dignidade acabam vivendo regaladamente. A gente estava vendo, essas canções foram orações, né? A gente estava cantando e orando. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Agora uma coisa precisa ficar muito clara. Não é pecado desfrutar dos prazeres desta vida. Não é pecado. Quando Paulo vai falar a Timóteo, lá no capítulo 6, ele diz assim, é uma exortação aos ricos, né? Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Aí no finalzinho diz assim, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Ou seja, ele tem nos dado tudo para o nosso prazer, para o nosso deleite. Há muitas vezes aquela imagem, né, que é bíblica também, de dizer assim, olha, a nossa glória, a nossa alegria está no céu. A gente esquece que Deus também tem nos dado, né, tem nos abençoado. E para quê? Para o nosso prazer, para a nossa alegria. A forma, então, é desfrutar de maneira ilícita, às custas dos outros, né? Estavam roubando aqui. Olha a imagem. Eles mesmos estão se adornando, se preparando para o juízo. Porque o verso 6 é assim, verso 5, parte B. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança, como se eles estivessem se preparando para o abate. Assim como um dono acaba alimentando o seu animal, o animal está lá comendo, mas sabe que ele depois vai estar no prato do dono. Aqui, ó, vocês estão fazendo isso, vocês estão engordando para o dia da matança. Vocês estão achando ótimos aí, mas o dia do juízo chegará. Ainda tem outro crime, viu?
No verso 6 diz assim: tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Eles são homicidas. Eu já falei para vocês na passagem que diz que eles estavam arrastando, esses ricos estavam arrastando os pobres para os tribunais, como se tivesse também exercendo uma influência nos tribunais. Então, eles nunca iam ter uma causa perdida. Em contrapartida, aqueles que estavam sendo injustiçados, e aqui o público são os crentes, né? Eles não teriam vez, não teriam voz. E Deus sabe tudo o que está acontecendo. Sem que ele vos faça resistência, ou seja, sem que ele não apresente nenhuma forma de defesa capaz de defendê-los. Que coisa terrível, né, irmãos? Coisa terrível. Esse é o preço da avareza. Um anúncio de juízo, uma sentença inescapável para aqueles que são ricos, mas não são ricos para Deus, mas para si mesmos. Mas a recompensa da paciência. Tiago agora se refere àqueles que estavam sofrendo na mão desses injustos. Eu queria que você olhasse agora. Sede, pois, irmãos, pacientes. Versículo 7. Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Agora Tiago trata de seus interlocutores como irmãos. Está vendo? Quando estava falando para os réprobos, né? Os ricos que estavam vivendo regaladamente, agora ele diz, é como se estivesse exortando, agora é para a igreja, agora é para os irmãos. Vejam, irmãos, o que é que vocês fazem? O que vocês devem fazer? Sejam pacientes. Sejam pacientes. O tom muda de condenação para exortação, para encorajamento. Tiago já tinha falado sobre a paciência lá no capítulo 3. Talvez a tentação aqui fosse de que eles reagissem de maneira não cristã, por causa dessa opressão. Mas eles precisam confiar no justo juiz. E agir de maneira não cristã, se a gente colocar no nosso contexto, onde aquele que está sendo injustiçado pelos meios legais, ele pode requerer, né? Ele pode buscar justiça, mas ainda o princípio prevalece de maneira legal, de maneira cristã. Tiago já tinha dado esse alerta. E qual era o risco aqui? Eles agirem pela ira, pela força do braço. Mas o próprio Tiago vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Toda forma do homem buscar os seus direitos através da violência é uma forma não autorizada pela Bíblia. Às vezes tomado pela ira. O que é essa ira aqui? A justiça própria. É como se eles pudessem ser tentados a serem mais justos do que Deus. Muitas vezes nós não agimos assim, nós olhamos para a injustiça, nós ficamos indignados, e deve haver essa indignação no nosso coração quanto a qualquer ato de injustiça. Mas às vezes nós agimos de maneira que não é legítima à luz da palavra de Deus. Nós não somos mais justos do que Deus. No Salmo 7, versículo 11, diz assim: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Me diga uma coisa, meu irmão, você pode ser a pessoa mais indignada com corrupção, com qualquer distorção social, enfim. Você pode tomar as dores, você pode estar sendo, né, injustiçado, mas você fica indignado todos os dias? É como se mostrasse aqui que esse Deus, ele está indignado a todo instante, porque ele vê a injustiça. Por isso o Salmo vai dizer que Deus é um justo juiz, porque ele vê tudo o que acontece. E a tentação desse público aqui, do primeiro século, e a nossa tentação também, é olharmos para o céu e dizer assim: Senhor, o Senhor não tem visto? Principalmente quando somos vítimas, né? Senhor, age logo em meu favor.
O Senhor não é um justo juiz? E você sente-se indignado. De certa forma, a justiça de Deus, ela já paira sobre os homens. No entanto, essa justiça há de prevalecer no último dia. Por isso que Tiago está dizendo assim, para consolo dos irmãos, ele diz assim, tenham paciência. É difícil ter paciência quando a gente quer justiça. Tenham paciência. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. A volta do Senhor, a vinda do Senhor, isso traz algum tipo de consolo para a gente, irmãos. De consolação. Por isso que, por mais que a gente deva orar por um país melhor, né, por justiça nos nossos tribunais, enfim, essa é até um alerta de Jeremias 29, né? Orai pela paz, para onde vocês foram levados pelo Senhor, orai pela paz desse lugar. Mas veja, não vai ser o paraíso. Sempre haverá injustiça nessa terra. Mas aí Tiago está dizendo, olhe, eu vou usar, é João Alexandre, né? Olhe para cima, de onde vem o nosso Salvador. Esperem com paciência. De fato, vocês verão uma terra onde habitará a justiça para todo sempre. E aí deve estar toda a nossa expectativa, e todo o nosso coração, e todo o nosso anseio. Sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Ocasião em que Deus fará a justiça. A vinda do Senhor está próxima. A vinda do Senhor está próxima. Talvez muita expectativa no coração das pessoas em relação aos próximos 4 anos, né? Como vai ser o Brasil nos próximos 4 anos? Como será o Brasil nos próximos 8 anos? Como será o Brasil nos próximos 16 anos? Meu irmão, eu queria nem estar por aqui, viu? Eu tenho mais certeza sobre a minha eternidade do que como vai ser 2023. E para mim saber como vai ser minha eternidade é algo glorioso. É algo glorioso para a igreja. Estaremos com Cristo para sempre. Onde habitará a justiça? Ele é o justo juiz de toda a terra. Nosso coração pode ficar inquieto, como o coração de João Batista. João Batista, ele havia sido aprisionado. E Jesus está no seu ministério. Enquanto preso, ele manda 2 dos seus discípulos irem até Jesus Cristo e dizer assim, Jesus, o Senhor era aquele mesmo que tinha sido anunciado ou a gente precisa esperar por outro? Por quê? O que é que João Batista queria? Veja, as profecias do Antigo Testamento mostravam que o Messias, quando viesse à terra, ele ia restaurar a vista aos cegos, né? Ele ia restaurar a audição aos surdos, os coxos iriam andar, uma manifestação, e tudo isso estava ocorrendo, mas dentro da mensagem do Antigo Testamento, havia essa mensagem de justiça. E quando João Batista estava vendo tudo ocorrer, tudo bem, está se cumprindo, mas Jesus é manso e humilde. Cadê o cajado? Cadê a força? Ele não entendia. Ele precisava compreender que dentro desse plano eterno de Deus, no final da história, haverá essa prestação de contas. É no final. Vamos caminhando, confiando nesse justo juiz. Nesse justo juiz. Dentro desse mesmo contexto, há uma outra exortação, porque aí se você perceber, no versículo 9 diz assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. É que provavelmente era a tentação que esses irmãos estariam correndo por verem essa instabilidade, essa aparente injustiça.
Eles poderiam estar criticando os próprios ricos cristãos, né? E Tiago vai trazer esse alerta. Não, cuidado com o que vocês falam. Lembra que Tiago vem mostrando isso, né? Na sua própria epístola. Cuidado, controle o que você fala. E aqui ele está mostrando isso. E esse se queixar, o texto está dizendo, é uma expressão de descontentamento. Veja, o sofrimento, se ele não for suportado de maneira correta, se transforma de provação para tentação. Porque esse momento na vida deles deveria produzir o quê? Paciência. Isso é o fruto do Espírito, né? Então, se não bem aceito, não bem compreendido, com piedade, eles começariam a se queixar. Não foi isso que ocorreu lá no Antigo Testamento? Quando o povo de Deus estava ali no deserto, estava sofrendo, estavam sendo provados, porque eles estavam sendo provados, e depois Deus vai revelar, dizendo, eu queria saber o que estava no coração de vocês. Era esse o propósito, mas eles começaram a se queixar dos alimentos, das cebolas, das iguarias lá do Egito. Então, eles começaram a se queixar a Moisés. E aí, Moisés, olha a nossa situação. Não é para a gente se queixar nesse sentido, de blasfemar contra o Senhor, ou falar mal do nosso irmão, mas para a gente usar toda e qualquer situação adversa de maneira positiva, dizendo, Senhor, que isso produza paciência em mim. Paciência. Como você tem enfrentado os dias maus? Quando a conta fica no vermelho, quando as coisas saem do seu controle, a tentação é essa de se queixar, né? Se queixar. Ou então ficar se queixando, né? Ficar reclamando de maneira exagerada, de maneira imprudente, de maneira desrespeitosa às autoridades constituídas. E veja como isso é importante a gente entender. Vocês podem pecar. O zelo pela justiça, quando você se torna mais justo que Deus, você acaba incorrendo em pecados. Há uma advertência, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Eles estavam como vítimas, e se portando dessa forma, eles iriam se tornar o quê? Réus. Não pode se deixar ser levado. O efeito da provação deve ser benéfico para nós, meus irmãos. E não produzir pecado. Aqui é melhor deixar isso a cargo do juiz que está às portas. Mateus 5, 10 ao 12 diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suporte com perseverança a aflição. Bem-aventurado é este que suporta com perseverança. Eles precisavam de um exemplo, Tiago, eu vou dar um exemplo para vocês. Ele vai falar dos profetas. E aí por isso o texto vai nos mostrar. Que ele diz assim, irmãos, verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Versículo 10, irmãos. Modelo de sofrimento. Qual é o modelo aqui de sofrimento? Os profetas. E se a gente pensar nos profetas, pelo menos em Hebreus, né? A gente tem uma ideia ali na galeria dos heróis da fé. Muitas alusões ali são aos profetas, quando eles assim, algemas e prisões que eles sofriam, certamente falando sobre Jeremias, cerrada ao meio, a tradição diz que esse foi Isaías, vestidos de peles de ovelhas e cabras, esse era Elias, modelos de sofrimento e de perseverança. Veja que eles permaneceram firmes nesse propósito recebido de Deus. Antes de qualquer sentimento de vingança, eles deveriam oferecer perdão e orar pelos perseguidores, amando seus inimigos, como viram esse exemplo no próprio Cristo. Assim como os profetas fizeram, honrando a Deus sobre todas as coisas. É interessante demais quando Paulo ele não entra numa briga desnecessária para a época.
no primeiro século, onde havia escravidão, né? E quando ele vai falar sobre esse tema, ele vai exortar aqueles, né, os servos, como deveriam tratar com honra os seus senhores e mostrar que os senhores não poderiam explorar os servos. Então ele não se furta do evangelho, daquilo que era principal, porque sabe que tudo começa no evangelho, a transformação. Depois ele fala sobre Jó. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu? Jó foi alguém, um exemplo de sofrimento e de perseverança, e mesmo em reclamação, muitas vezes com o Senhor Deus, sem entender ele. Hoje a gente é muito confortável para a gente ler Jó, não é? Porque a gente já sabe do final da história. Mas imagine Jó no andar da carruagem, um homem justo, um homem íntegro, e de repente ver todo aquele vendaval na vida dele, e o seu coração aflito, de tanta confusão dentro da sua mente, mas ele permaneceu fiel a Deus, permaneceu na presença do Senhor, mesmo em situação adversa. No final, e aqui o texto vai dizer, tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Provavelmente, Tiago está falando do último dia, né? Na vinda do Senhor, Jó, ele recebeu a recompensa ainda nos seus dias, né? No final das partes da sua recompensa, a menor parte, viu? A maior parte é na eternidade, né? A recompensa com Cristo Jesus, né? De forma que foi revelada antecipadamente para ele, profeticamente. Mas qual foi o fim de Jó? Ele coloca o exemplo máximo de sofrimento, né? Dentro dessa experiência humana. É certo que foi Jesus Cristo, mas aqui, né, certamente a história que eles conheciam muito, dizendo assim, qual foi o fim de Jó? Se lembre, tragam à memória aquilo que pode lhe dar esperança. Muitas vezes nós temos na nossa mente visões catastróficas sobre o futuro. Eu trago à memória aquilo que me dá esperança. O meu Cristo reina, Ele é Senhor dos senhores, Ele está acima das nações, Ele é o supremo governador, e Ele já tem preparado o nosso fim. Esse é o final da história. Falar em final da história, eu queria que você atentasse para como termina a história dos ricos, réprobos, dos idólatras, e como termina a história dos justos. Observe aqui, no verso 6. Tendes condenado e matado os justos sem que ele vos faça resistência. E aqui no verso 5, né? Verso 3, né? Vosso ouro e a vossa prata foram gastos em ferrugem, a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Esse é o anúncio do juízo final. E como termina aqui a história dos justos, no verso 11? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Justo juiz que se levanta para condenar o mal, toda maldade e corrupção, ele é bondoso e compassivo para aqueles que esperam nele, para aqueles que têm em Cristo a sua maior riqueza nesse mundo. Lembra do final da história de Jó? A nossa será muito mais gloriosa, perfeita, desse Deus que é extraordinário. Enquanto o rico olha com medo para o futuro, com medo de perder, porque eles guardam em suas mãos, eles retêm em suas mãos aquelas porcarias que eles guardam no baú, que no final das contas, diante de Deus, não vai servir para nada. E eles vão se levantar contra eles mesmos, como testemunha de acusação. Enquanto o rico olha com medo, o réprobo olha com medo para o futuro imediato. Eu não sei o que vai acontecer com essas riquezas que eu tenho retido, por isso que eu guardo tudo para mim. Os justos olham com esperança para o futuro, porque sabem que nenhuma das suas riquezas eternas serão perdidas. Há uma segurança. Quero terminar com a frase de Jim Elliot, um missionário
mártir, né? Ele morreu no Equador na década de 50, 1956. Antes disso, seus escritos são muito preciosos. Ele morreu sob ataque de uma tribo indígena, a qual ele foi para uma investida missionária. Sua esposa é Elizabeth Elliot, né? Tem um livro até que as irmãs, né, têm visto aí. Como é que chama o livro? Uma Vida de Obediência. É porque ele tem vários, né? Ele diz assim: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que abre mão daquilo que não pode guardar para si, para ganhar aquilo que ele nunca vai perder. Aqueles que estão em Cristo jamais perderão da sua comunhão. Estes serão defendidos, a sua causa será defendida diante do justo juiz de toda a terra. Isso a gente pode se alegrar, meus irmãos. E que o Senhor Deus nos dê um coração generoso. Tire de nós todo o apego exacerbado e que Ele nos faça bons mordomos daquilo que Ele tem nos dado. Josimar Henrique, ele é um presbítero falecido lá da primeira igreja de Recife, ele faleceu em 2018, dono da Hebron, um baita empreendimento da área farmacêutica, né? Atuante no Brasil, nos Estados Unidos, e ele era muito ousado. Ele dizia: Senhor, me dá mais, para que eu possa investir mais no teu reino. E são incontáveis as investidas missionárias dele. Desde suporte, sustento de seminaristas, a igrejas, campos missionários e sustento de missionários no exterior. Ele dizia: Senhor, me dá mais, para que eu possa usar mais para o teu reino. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Fechemos nossos olhos. Pai, obrigado por tua palavra. Queremos olhar para cima, Senhor. Olhar para o alto, para o nosso supremo e justo juiz. Mas vivendo aqui na terra, nós pedimos: tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos tribunais. Tem misericórdia, Senhor, dos poderes constituídos, executivo, legislativo. Um país que ainda é marcado pela corrupção sistêmica, Senhor Deus. Precisamos de Cristo Jesus para nos trazer essa esperança futura, mas que por Tua graça, sabemos que o Senhor é poderoso para agir em nossos dias, em nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos faça olhar com expectativa para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor faça dos patrões aqui da igreja, patrões fiéis, Pai, em nome de Jesus. Que amem a Ti sobre todas as coisas. Que andem no temor do Senhor. Aumenta, Senhor, se for a Tua vontade, as posses, os recursos, Senhor. Se eles forem para não um empreendimento particular, mas sobretudo para um empreendimento que é eterno. Para aquilo que a gente não pode perder. Guardamos tantas coisas nesse baú, Senhor. Parece tão bonito, mas irá perecer. Mas aquilo que construímos para Ti, para o Teu reino, há de permanecer para sempre. Obrigado pela obra do nosso Cristo, aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para nos dar essa riqueza que ninguém pode tomar de nós. Escravos, senhores, servos, todos estes que estão em Cristo Jesus são extremamente ricos com os tesouros do céu. Que essa seja a nossa maior riqueza sempre. Em nome de Jesus. Amém.